paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta. E meus irmãos, já estamos de volta para darmos mais uma aula da EBD. Aula de número 4 do nosso quarto trimestre de 2020. O nosso tema de hoje é falando sobre o drama de Jó. Essa é a nossa lição de número 4. Nosso texto áureo se encontra lá no livro de Jó, capítulo 2, versículo 21. E versículo 21 que nos diz o seguinte: E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a despeito das grandes provações que abatem em nossas vidas, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Isso é uma verdade. Eu vou até repetir aqui, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículos do 13 ao 22, e depois o 2, do 6 ao 8. Glória a Deus. Nós vamos falar aqui basicamente em 3 pilares. Nós vamos falar sobre a tragédia de natureza econômica que se abateu sobre a vida de Jó, a tragédia de natureza familiar e a tragédia de natureza física e psicológica, né? Vamos falar um pouquinho, que esse é o nosso primeiro tópico que vamos falar agora, que diz a tragédia de natureza econômica. Se os irmãos for lerem o comecinho do livro de Jó, vão perceber que Jó era muito rico, tinha muitas posses, né? Jó tinha bois, tinha jumentos, tinha ovelhas e tinha camelos. Tudo isso em grande quantidade, né? Em milhares. Então Jó era um empresário, era um homem bem sucedido da época, né? Segundo alguns historiadores e pesquisadores e também teólogos, comparam Jó com os grandes empresários da nossa era, da nossa época. Como eu citei na aula anterior e em aulas passadas também, Jó se compararia bem fácil aos 3 homens mais ricos da época, ou melhor dizendo, da atualidade, né? Os 3 homens mais ricos, Jó se compararia a eles. Jó viveu lá na terra de Uz, né? E vivendo nessa terra, ele se compararia hoje com um sheik lá daquela região do Oriente, né? Do Oriente Médio ali. Então Jó era uma pessoa que tinha muitas posses e muitas riquezas, né? E ele era diversificado, o seu ramo de atuação no negócio. Os bois eram para proteína animal e leite, né? Também que é de proteína animal. Os camelos e as jumentas era para transporte, seja de mercadorias ou de pessoas. E as ovelhas, além de ser proteína animal, também produzia lã para a área têxtil, né? Para que nossas vestimentas, né? E outras coisas que se fazem com o tecido de lã, né? Com a lã que é tirada dos animais, das ovelhas. Então, Jó tinha um mercado amplo, abrangente, grande. Ele atuava de forma diversificada: agropecuária, têxtil, transporte, né? Mercadorias e pessoas. E o seu drama foi muito grande, porque no mesmo dia, se o irmão for ler lá no comecinho ainda, né? Ainda no capítulo 1, se os irmãos for verem, Jó, o seu drama, né, que é o tema da nossa lição de hoje, é que eles perderam tudo, né, de uma só vez, ou ele perdeu tudo de uma só vez. Isso foi dramático, né? Foi dramático para a sua vida, para os seus negócios. Imagine só, no mesmo dia tu perder todo o teu investimento, tudo aquilo que tu lutou, que tu conquistou, né? Tudo aquilo que tu
planejou e conseguiu ao longo do tempo, com muito investimento, muito tempo, muito trabalho, e tu vê de uma só vez ser dizimado, ser assaltado. Foi o caso que aconteceu com Jó. Ele foi roubado, né? Pelos sabeus, pelos caldeus, né? E perdeu-se todo o seu patrimônio. Todas as pessoas que para ele trabalhavam naquele ramo, né? Apenas uma sobrou para levar a notícia a ele. Os demais foram mortos a fio de espada e todo o seu bem foi levado, destroçando totalmente a sua as suas riquezas, né? Os seus bens. Acabou tudo. E aqui eu peguei um fragmentozinho que diz o seguinte, ó: Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente, né? Aqui eu acrescento ainda que, além do trabalho duro, que é que o comentarista cita, era a boa mão de Deus sobre a vida de Jó, o abençoando e o cercando e o guardando. Tanto é que isso só vai acontecer porque Deus vai permitir, Deus vai tirar a cerca. Se os irmãos for ler, a palavra cerca é proteção, né? Deus tirou, mesmo que por um momento, a proteção com os bens de Jó, e sobreveio toda essa calamidade, né? E assim, Jó padeceu de uma tão grande frustração, angústia, né? Imagina só a pessoa perder bens, sei lá, milhões em riqueza em um só dia. Muitas pessoas que não têm Deus na sua vida, infelizmente, tiram até a sua própria vida por considerar e se apegar aos bens materiais. Não foi assim com Jó. Jó passou por muita dificuldade, muita angústia, mas continuou confiando no Senhor. Aqui vai dizer também, que era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. O quadro era verdadeiramente difícil, era sombrio, era tenebroso, né? E é difícil tu manter a estabilidade quando notícias ruins vêm aos montes. Mas Jó detia-se e retia a sua fidelidade ao nosso Deus, né? É difícil, abala o emocional, sim. Te desestabiliza, sim. Mas a tua confiança e esperança, a minha, a nossa, tem que ser, ou melhor, tem que continuar firme no nosso Deus, porque Ele cuida de nós, né? Vale lembrar que tem um versículo que Jesus disse lá para os discípulos, capítulo 13, versículo 7 de João, quando ele estava lavando os pés dos discípulos, né? Quando estava chegando a sua hora já de morrer e depois tornar para o Pai, né? Que ele tinha deixado a sua glória. E daí ele fez esse ato de humildade, né? Mas eu quero pegar apenas o versículo 7, capítulo 13, versículo 7 do livro de João, que vai nos dizer o seguinte: Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Imagina Jó naquele primeiro momento observando tudo aquilo que tinha acontecido. Era notícia ruim atrás de notícia ruim, uma saindo e outra entrando. Foi assim que o inimigo planejou e executou para que Jó negasse ao nosso Deus, para que Jó blasfemasse contra o nosso Deus. Esse era o seu intento, essa era a sua maior ou com mais afinco provação na vida de Jó. O inimigo queria que ele negasse a Deus, que amaldiçoasse a Deus, como a esposa de Jó o sugeriu, né? Que negasse a Deus, que blasfemasse de Deus. Mas isso não aconteceu. Mas a dor, o sofrimento, a angústia, a insônia, tudo se abateu na vida de Jó. Aqui vai dizer que o sofrimento de Jó era multifacetado, ou seja, de muitas formas. Era físico, social e espiritual, né? Tirou a paz de Jó, mesmo que momentânea, né? Não a paz que há no seu interior, no seu espírito, mas ele turbou-se, ele ficou preocupado, né? Ele desestabilizou naquele momento. A gente vê aí grandes tragédias acontecendo pelo mundo afora. Alguns empresários aí que já passou por essa situação, que está me assistindo, né? Algum investidor
que colocou todo o seu suor, todo o seu dinheiro, toda a sua perspectiva num investimento e de repente por um incêndio, né, por um mau gerenciamento, por mal gestão, tenha não dado certo. Imagina aí você investir milhões, né, para que o negócio prospere e cresça e de repente tudo vai por água abaixo. Imagine a angústia. Imagine isso multiplicado, foi o que era na vida de Jó. Jó era um homem muito rico. A Bíblia vai dizer que ele era o maior da sua época no Oriente. Era o homem mais rico da época, né? Se comparando hoje, como eu falei, com os 3 primeiros mais ricos do mundo, comparando-se em bens da época, né? Então, ele realmente padeceu muito, né? E falando ainda dos empresários aqui que eu citei, a angústia é muito grande, né? A angústia é muito grande, mas eu tenho um recado para te dar. Assim como Jó confiou em Deus, confia em Deus. Não confia no teu potencial, nem na tua capacidade, nem na tua riqueza. Confia no nosso Deus, que Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Se você ainda que está me assistindo aí, não se converteu, não aceitou esse Jesus de Jó, esse Deus maravilhoso de Jó, qual eu te falo e te prego aqui, esse é o Senhor que não vai de maneira alguma te deixar só. A Bíblia vai dizer que no mundo a gente vai ter aflições. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci todas as dificuldades, né? O Senhor venceu tudo para nos dar o exemplo e para nos mostrar que Ele é Senhor de tudo e de todos. E aqui ele deu mais um exemplo de humildade, né? Ao lavar os pés do discípulo, né? Todos eles. Mas o que eu quero me ater é que os acontecimentos que agora a gente não compreende, assim como Jó não compreendia que tantas coisas lhe sobreveio e ele não sabia o porquê, né, daquela situação, ele não compreendia naquele momento. Esse versículo cabe também coube para Jó e cabe hoje para nós, né? O que eu faço, tu não o sabes agora, mas tu o entenderás depois. Glória a Deus. Falando ainda sobre as tragédias de Jó, o nosso tópico número 2 vai dizer o seguinte: a tragédia de natureza familiar. Julgo eu que seja a mais dolorosa, porque no primeiro momento, quando chegou as notícias da perda dos seus bens, né, da perda dos seus servos, dos seus animais, de tudo que ele tinha, né, ele poderia ter agido até com dissimulação, porque não estava atingindo ele próprio em si, né? Estavam magoando, estavam deixando chateado, triste, sim, mas porém não estava tocando naquilo que é o bem mais precioso de um homem de família, né? Se vocês forem ver a história das famílias judaicas, né, daquela época, que eram famílias grandes, que eram famílias dedicadas, onde tinha um patriarca, né, que era o provedor, era aquele que estava na frente e era o líder também, a qual os demais se espelhavam. E eles viviam em grandes comunidades, em grandes famílias. Então, perder 10 filhos de uma só vez, 7 homens e 3 mulheres de uma só vez. Uma perda de um parente só é difícil. Imagina 10 de uma só vez. Posso eu imaginar, só imaginar, não posso sentir, né? Nem comparar a dor que já teve. Mas posso imaginar, grande foi a dor e a angústia que Jó sofreu por perder seus 10 filhos de uma só vez, né? Julgo eu ser uma das maiores dores, porque ele doeu na alma, ele doeu no íntimo, ou no âmago, que é o centro dos nossos sentimentos, né? Ele doeu lá dentro, porque ele perdeu algo precioso. Imagina só você cuidar a vida toda do seu filho, da sua filha, ver ele crescer, dedicar tempo, suor, lágrima, oração, apresentar ao Senhor e o educar e o instruir. E de repente tu vê tudo ser destroçado, né? Pela permissão de Deus, todos eles perderam a vida, todos eles morreram, e também os servos que lá estavam com eles servindo naquela festa, naquele banquete. Somente um sobrou e foi levar a notícia para Jó, dizendo que 4 ventos bateu sobre a casa e ela caiu sobre os mancebos, como a Bíblia diz, né? Sobre os jovens, e morreram todos. E só eu sobrei para te trazer a notícia, para te trazer a nova.
disse o servo de Jó. Então é muito difícil, foi muito difícil para Jó e é muito difícil hoje. Mas Jó, mesmo assim, reteve-se, né? Reteve-se em retidão e adorou ao Senhor e disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É difícil, a dor é imensa, né? Ainda mais agora, nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Muitas vidas estão sendo perdidas por conta deste vírus, né? Muitas famílias estão chorando, têm estados tristes, né? Têm estados muito angustiada, amargurada, né? Muitos se questionando o porquê que sobreveio tal situação. Mas o nosso Deus está com a sua mão estendida e mantém o controle de tudo. Não pense que esta situação que te sobreveio não é para nada. Deus tem algo maravilhoso em cima dessa tragédia, assim como teve na vida de Jó. Tu pode não estar entendendo agora, eu posso não estar entendendo e compreendendo agora, mas depois eu saberei. Pois o Senhor é o que conhece o futuro e o amanhã. A gente só se retém no hoje e no agora, pois nós somos limitados. O nosso Deus não. O nosso Deus é onisciente, é onipresente, é todo poderoso, né? E nele está toda a capacidade, né? E nele está todas as coisas. Todas as coisas estão no seu controle. Dele não foge de nada. Não foge nada. Falando ainda um pouquinho de Jó aqui, do seu sofrimento, do seu drama com a sua família, né? Com seus filhos. Todos eles padeceram e morreram, né? E só sobrou ele e a esposa. E ainda para piorar, depois de todo esse acontecimento, depois que ele soube de tudo isso, ele rasgou seu vestido, rapou a sua cabeça e se lançou na cinza. Mas por que se lançar na cinza? Bom, naquela época, se lançar na cinza significava o desprezo, né? A humilhação. E também todo aquele que se lançava na cinza, ele era rejeitado, né? Era uma cultura da época de rejeição. Todos aqueles que estavam na cinza e também doente naquela situação era desprezado, ele era afastado de toda a sociedade, ele era excluído da sociedade, né? A gente vai ver daqui a pouco sobre a tragédia física que abateu sobre a vida de Jó, né? E também psicológica, e a gente vai ver mais um pouquinho sobre esse estar na cinza, né? E Jó se lançou e adorou, né? Como eu falei. Mas a sua mulher, ainda a sua esposa, mesmo sofrendo também, porque era seus filhos, saiu de si, saiu de dentro de si, saiu do seu seio, né? O sofrimento dela era bem grande também, até acredito eu, muito maior do que Jó. Só que ela não teve naquele primeiro momento a retidão a Deus, e disse para Jó: olha, o que queres tu que esse Deus, né? Amaldiçoa esse Deus e morre, né? Esquece desse Deus. Tudo isso te sobreveio e tu ainda continua em retidão na tua fé ao teu Deus. Amaldiçoa e morre. Daí a resposta de Jó é bem famosa, né? Falas como uma louca, mulher. Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar, né? Então, Jó ainda passou por essa dificuldade com alguém que deveria estar do seu lado, lhe auxiliando, né? Porque a gente sabe que, biblicamente falando, Deus deu a mulher para que o homem não vivesse só, né? E ele tivesse uma disjuntora, alguém que estivesse como diante dele, na mesma altura do seu lado, para auxiliar, né? E para o ajudar. Não foi isso que aconteceu nesse primeiro momento. E tem um fato muito importante aqui que eu grifei, que fala sobre como esse drama abateu sobre Jó, né? Sobre os seus filhos, sobre a sua família, e ele não compreendeu, né? Vai ter um fragmentozinho que vai dizer, ó, um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a, né? Esse vento, né? Jó não compreendia que vento era esse. Como poderia um vento vir além do deserto e destruir tudo, né? Coisa até então nunca vista naquela época, né? E Jó ficou se perguntando o que é que tinha acontecido. Certamente a Bíblia não diz, mas eu estou aqui parafraseando e pensando, né,
que Jó certamente se perguntou como pode isso, ele não compreendeu, né? E aqui eu abro um parêntese para dizer, ventos fortes na tua vida e na minha vida sobrevêm, e muitas vezes nós não compreendemos, mas aquele que acalma a tempestade da minha e da tua vida e tudo faz se tornar bonança e a calmaria, ele está presente, ele está contigo. Como eu falei em uma lição passada aqui, que a graça na vida de Jó parecia estar ausente aos olhos humanos, mas ela estava lá. A misericórdia de Deus estava sobre ele. Esse vento, né, que nós estamos passando, essa dificuldade tão grande hoje, concernente a esse vírus, as dificuldades financeiras, há muitas mortes, dor e sofrimento, desemprego, né? Esse vento vai passar. Confia no teu Deus, né? Mantenha a tua retidão e a tua sinceridade, pois o teu Deus tem algo maior para a tua vida. Confia, continua na posição que tu estás. O nosso Deus é Deus de resposta, é Deus de solução. Parece não ter nesse primeiro momento, mas, como eu citei aquele versículo 3 e 7 de João, a gente não consegue compreender agora, mas compreenderemos depois. Glória a Deus por isso. E aqui no nosso tópico 3, como eu falei, né? A tragédia de natureza física e psicológica de Jó, onde nós vamos chegar no drama muito mais profundo, além de tudo aquilo que sobreveio sobre a vida de Jó, e Jó permaneceu fiel. O inimigo, não contente com isso, se apresentou novamente a Deus. Os irmãos vão ver isso lá no capítulo 2, desde o primeiro versículo em diante do livro de Jó, que o inimigo se apresentou novamente a Deus e pediu permissão para tocar-se em Jó, né? Até então ele tinha tocado na família e nos bens de Jó. Tinha tocado até no sentimento de Jó, né? Mas não em si próprio, na sua carne, no seu corpo, né? E Deus, dando permissão, disse: poupa-lhes apenas a vida. E Jó trouxe uma chaga maligna. A Bíblia vai dizer que uma chaga maligna sobreveio sobre Jó, que veio da planta do pé até a sua cabeça. Ou seja, todo o corpo de Jó foi tomado por essa chaga, por essas feridas. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ele pegou um pedaço de telha e com ele se coçava e raspava as feridas. De tanto sofrimento, tanta dor. E eu fui dar uma pesquisada e vi que o que se aproxima um pouco dessa doença de Jó é uma doença de hanseníase, no seu caso mais severo, né? Tem uma doença que é muito rara. Essa de Jó é uma delas, né? E ela se compara um pouquinho à hanseníase, onde é a coceira permanente, não de forma branda, mas da sua forma mais cruel, mais profunda. Faz com que coce, que faça feridas, é sofrimento, né? E eu posso olhar pelos olhos da fé, né? Me reportando àquele lugar, naquele século, naquela ocasião, que Jó certamente não dormia, né? A Bíblia vai dizer isso, que ele não dormia, ele ficava rolando na cama até a alva, ou seja, até clarear o dia. Ele emagreceu, a sua pele ficou enrugada, a sua pele ficou destroçada, a sua pele ficou com muitas feridas, né? Ele era rejeitado, ele era cuspido, ele era chutado os seus pés, a Bíblia vai dizer. Ele era escarnecido, né? E foi excluído, como eu falei. Nessa situação, foi a situação mais severa que o homem pôde passar, né? Realmente, Jó passou por um sofrimento ímpar, onde não se viu, até hoje, um sofrimento tão profundo. Se os irmãos continuarem lendo todo o livro de Jó, vai falar cada etapa do sofrimento de Jó. E foi grande este sofrimento, mas Deus estava com ele. Glória a Deus. Aqui vai dizer, o texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2:7, né, como eu falei. E aqui eu também grifei aqui um comentário bíblico, aqui,
um comentário aqui do comentarista da lição que vai dizer: essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para o Monte de Cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e ave de rapina. Isso era muito trágico, né? Como eu falei, era excluído. Era excluído. Ele ia para ali para sofrer e para esperar a morte, né? Com exclusão. E era muito difícil. E também tinha, não era só a sua saúde física, a sua saúde mental foi muito abalada. A Bíblia não vai falar que Jó teve depressão, mas assim, a gente pode imaginar, né? Como foi duro o golpe, como foi duro, como foi o seu conflito interno dentro da sua cabeça lá, né? A sua saúde mental ficou muito fragilizada. Mas uma coisa Jó tinha, que eu acho impressionante, e me alegro em cada vez que eu leio o livro de Jó, que era impressionante, mesmo em meio a um grande sofrimento, ele não atribuía a Deus tal sofrimento. Ele mantinha-se fiel, ele mantinha-se na posição, né, de fidelidade a Deus e não blasfemava, e não maldizia o nosso Deus. Muitas vezes pessoas com coisas pequenas aí, se comparando à magnitude desse sofrimento, elas murmuram, se queixam de Deus, porque está sobrevivendo isso. Não pergunte por quê, meu irmão e minha irmã, pergunte para quê, pois Deus tem algo maior, né? Se estás passando por essa dificuldade hoje, fecha a tua boca, ora ao teu Deus, faz como Jó, mesmo em grande pressão, em grande sofrimento, ele permaneceu em oração, em buscar, em clamar, em conversar com Deus e pedir a Deus uma explicação para tal, né? Pedir para Deus que esclarecesse o que estava acontecendo. Ele não compreendeu naquele primeiro momento, mas lá no final Deus vai restaurar tudo em dobro. Deus vai dar tudo em dobro. Glória a Deus, né? E aqui eu quero concluir e quero agradecer a você que ficou até o final, né? E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Vai aparecer o link aqui embaixo, ó. Ou melhor dizendo, vai aparecer aqui um lembretezinho de se inscreva no nosso canal, né? Dê o seu like se você gostou dessa lição. Comente aqui embaixo nos comentários. E também ative o sininho para que quando tiver novos vídeos, você seja o primeiro a ser informado, né? E aqui eu concluo dizendo que o nosso Deus é aquele que está em todos os momentos. Jó teve um drama muito grande, né? Jó sofreu muito. Jó foi muito afligido, mas em momento algum deixou de confiar no nosso Deus. Foi dramática a vida de Jó, como o tema desta lição de hoje diz, o seu drama. Foi dramático a sua vida, foi dramático o percurso dessa provação. Foi uma prova de fogo, mas o nosso Deus estava presente com Jó em todos os momentos. E assim Ele está presente na minha e na tua vida. Glória a Deus por isso. Dizendo assim eu concluo e digo que você tenha um domingo abençoado para a glória de Deus. Se Jesus não voltar até a próxima aula, estaremos dando mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical aqui no Distrito 12 Restinga. Muito obrigado por participar e ficar conosco até o final. Deus abençoe a sua semana e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.